Fala pessoal, muito boa noite, né? Estamos começando mais uma aula da semana. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, tá? E toda semana eu estou trazendo algum conteúdo que te ajuda a conseguir o seu estágio na engenharia civil através de duas formas, né? Tanto nos aspectos técnicos, envolvendo planejamento, orçamento de obras e uso de alguns softwares como Excel e MS Project, como também aspectos de habilidades pessoais, né? Oratória, comunicação, networking, montagem de currículo, entrevista de estágio, tá? Nessa aula dessa semana, a gente vai estar conversando sobre tipos de orçamento de obra. Quais são os tipos de orçamento de obras que existem? E aqui eu não estou falando de tipo de orçamento de obra no sentido de vai ser um orçamento para uma casa, vai ser um orçamento para um prédio. Não. Quero que você entenda quais são as formas de você fazer um orçamento de obras, né? Existem orçamentos de obras que são mais detalhados, existem orçamentos de obras que são mais específicos, né? E para cada um deles existem certas atitudes que você tem que tomar, beleza? Como sempre, eu chamei aqui a aula de níveis de orçamento, né? Como sempre, eu gosto de começar a aula explicando o porquê você deve aprender isso, né? Como é que isso aqui vai te ajudar a conseguir boas oportunidades na engenharia civil e, mais especificamente, como é que isso vai te ajudar a conseguir um estágio na engenharia civil. É muito comum que os estudantes não saibam nada de orçamento. Inclusive tem uma aula aqui que está sempre no nosso canal disponível, tá? Onde a gente passa uma geral sobre todos os aspectos que regem o orçamento de obras, tá? Mas aqueles alunos que sabem mais ou menos como é que funciona o orçamento de obras, muitas vezes ele não tem noção das camadas de orçamento que você pode fazer. Nem sempre um orçamento de obras precisa ser totalmente detalhado, tá? Claro que isso aí é a melhor dos mundos, mas nem sempre você tem informação suficiente para fazer isso. Então você acaba tendo que recorrer a estimativas, tá? A índices, né, que a gente fala, para você chegar num valor mais aproximado do valor total da nossa obra, tá? E existe algumas normas, na verdade existe uma norma, uma NBR que rege essas estimativas de orçamento, tá? E é justamente isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vou falar com vocês sobre estimativa de custo, orçamento preliminar e um orçamento analítico, né? Qual é a diferença entre eles? E como eu estava dizendo, a grande importância disso é que muitos estudantes não sabem fazer orçamento e os que sabem acham que fazer uma estimativa de um orçamento é fazer um chute qualquer ou é pegar algum valor de qualquer jeito e não entendem que existe uma teoria assim, existe uma forma certa de você fazer estimativas de orçamento. Existe sim um jeito técnico, né, usando a engenharia civil, para você descobrir o quanto uma obra vai custar, mesmo que você não tenha um projeto dela, que é o que a gente chama de orçamento paramétrico, tá? Existe isso, e é o que a gente vai conversar na aula de hoje, beleza? E a gente também vai trazer alguns exemplos aqui, vou fazer um exemplo de um orçamento paramétrico tanto para uma casa popular, tanto com orçamento paramétrico para um prédio popular, um térreo mais 3 pavimentos, beleza? Beleza, tranquilo. Essa aula não vai ser uma aula tão longa, tá? Normalmente as aulas que eu faço semanal são aulas maiores, mas essa aula aqui, eu acredito que ela não vai ficar tão longa não, então vai ficar legal de você entender bem ela. Eu queria começar falando sobre estimativa de custo, né? Estimativa de custo. Lembrando que quando você vai fazer um orçamento, estimar não é chutar, né? Estimar é você utilizar parâmetros, utilizar norma, utilizar conceitos técnicos da engenharia para chegar num valor mais próximo do valor daquela obra, beleza? Então coloquei aqui qual é o grande objetivo, né? Quando a gente fala de estimar custo, a gente tende a chegar no valor da obra utilizando uma referência, tá? E essa referência pode ser o metro quadrado, essa referência pode ser o comprimento de uma estrada, tá? E eu vou mostrar outros exemplos aqui de algumas referências que a gente pode utilizar para chegar nessa estimativa de custo, tá? Não necessariamente a gente só precisa fazer a estimativa de custo por metro quadrado, não. Quando você fala de uma estrada, por exemplo, você faz uma estimativa por metro, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. Então, basicamente você compara, quando você vai fazer sua obra, você vai comparar com projetos similares, obras anteriores que já foram feitas naquele sentido, tá? Mas existe uma forma certa de fazer essas comparações, não é de forma tão simplória assim, tá? É justamente o que eu vou explicar para você. Tudo gira em torno
do custo unitário básico. Custo unitário básico. Aí você me pergunta, Wellington, o que é custo unitário básico? Eu nunca vi isso na minha vida. CUB, o que é o CUB, né? O CUB acontece da seguinte forma. Existe uma lei, que é a Lei 4.591, do ano de 1964, tá? E essa lei, ela obrigou os sindicatos da indústria da construção estaduais, né? Então cada estado ele tem o seu sindicato da construção, tá? Eu tô aqui em Pernambuco, o da gente é o SINDUSCOM-PE, mas cada estado ele tem o seu sindicato da indústria da construção. Essa lei ela obrigou esses sindicatos a calcularem e divulgarem mensalmente quanto é que custa o preço unitário, ou seja, o preço por metro quadrado para realizar determinadas construções, tá? Ou seja, eu tenho lá um prédio de 3 andares. Todo mês, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado, ele divulga lá quanto é que vai ser, quanto é o custo por metro quadrado daquele prédio. Eu tenho uma casa, aí ele vai e divulga quanto é o custo por metro quadrado daquela casa. Sendo que isso não é feito de qualquer jeito, óbvio, né? A gente fala de engenharia, então para trabalhar com engenharia a gente tem que utilizar os aspectos técnicos e objetivos, né? Então existe uma série de classificações para determinados tipos de obra. Então, quando você vai dar o preço por metro quadrado, você classifica, por exemplo, se a casa é residencial, se a casa é comercial, se é um galpão industrial, se é um prédio, se é uma residência popular, se o padrão de acabamento é alto, é médio, é baixo, tá? E tudo isso a gente vai ver aqui usando a norma. Vou te mostrar quais são as definições que existem e a gente vai fazer um exemplo prático também, beleza? Aí o que aconteceu? Eu vou até mostrar um exemplo aqui do SINDUSCOM-PE para você entender, tá? Se você entrar aqui no site da SINDUSCOM-PE, que é o site aqui da minha região, do meu estado, né? O que acontece? Existe aqui, ó, essa parte aqui que chama aqui, ó. Quando você vem em serviços, obviamente cada estado vai ter seu site, né? Mas aqui em Pernambuco, quando eu venho aqui em serviços, eu venho aqui em CUB, ó. Quando eu clico em CUB, todo mês é para ser divulgado esses custos unitários básicos. Você percebe que a gente só tem até fevereiro. Muito provavelmente é porque a gente teve a paralisação do mês de março, no mês de abril, e a gente voltou à construção civil agora em junho, aqui no estado de Pernambuco, tá? Então, muito provavelmente por isso que não foi divulgado. Mas eu tenho aqui o de fevereiro, eu vou até abrir aqui para você ver, que eu já baixei aqui ele. Que é esse aqui, ó. Então, todo mês, o sindicato ele divulga esses custos por metro quadrado de diferentes tipos de construção, beleza? E aí você vai perceber que é um monte de letra estranha, mas fica tranquilo que eu vou te explicar direitinho como é que funciona. Então, você percebe o seguinte, ó, de forma rápida, o que é que a gente vê? A gente vê aqui projetos de padrão, residenciais, projetos padrão comercial e projetos padrão galpão industrial e residência popular. Então a gente já percebe aqui 3 grandes divisões, tá? E aqui, se a gente ler, ele fala o seguinte, ó. Os valores abaixo referem-se aos custos unitários básicos de construção, calculado de acordo com a Lei Federal número 4.591 e com a norma técnica NBR 12.721. E a gente vai falar dessa NBR aqui também nessa aula. A gente vai explicar o que é que essa NBR fala, beleza? E o que acontece? Isso aqui é correspondente ao mês de fevereiro e estes custos unitários foram calculados conforme disposto na NBR, ou seja, existe uma forma certa de calcular essas referências, tá? Existe uma forma certa. Não é simplesmente você pegar uma obra que você fez, ver o custo daquela obra e tentar utilizar para as demais. Não. Existe um procedimento certo para fazer esses cálculos e a gente vai comentar ele aqui mais para frente, tá? Aí ele fala, com base em novos projetos, novos memoriais e novos critérios de orçamento. Portanto, constitui uma nova série histórica de custo unitário não comparável com o anterior. Beleza. E aqui, nesse parágrafo, ele é totalmente dedicado a mostrar o que não está inserido nesse custo, né? Então, quando a gente fala que uma obra custa R$2.000 por metro quadrado, tem alguns itens que não estão dentro desses custos, né? Ou seja, você vai ter que somar por fora e tudo isso a gente vai ver aqui, fica tranquilo, tá?
Então, eu queria só primeiro te mostrar esse primeiro contato aqui com o CUB, né? Do meu estado de Pernambuco, os valores por metro quadrado que ele me dá, tá? Então aqui ele me dá um monte de sigla que por enquanto eu não vou falar ainda porque a gente não entende bem ainda, você não viu ainda. Eu vou te mostrar direitinho como é que funciona, tá? Beleza. Então o que acontece? A gente tem isso, então todo mês libera esse CUB e é através desse CUB do seu estado que você faz os seus estimativas de custo, tá? Seja para a construção de uma casa popular até para a construção de um edifício com alto padrão de acabamento. Beleza? Beleza. Tudo isso gira em torno do que a gente fala que é a NBR 12.721, tá? Muito cuidado para pegar a NBR mais atual, que existe uma NBR, se eu não me engano, lá da década de 90, tá? E a NBR mais atual, NBR de 2005, beleza? Então, muito cuidado para, na hora de consultar essa NBR, consultar a NBR atual. E essa NBR, o que é que ela fala? Ela basicamente define os critérios para você fazer essa estimativa, né? É uma norma que dá as diretrizes, ela te diz o passo a passo para você chegar no custo estimado da sua obra, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, define os critérios de coleta, ou seja, ela mostra como é que você coleta o CUB. Então ela dá as diretrizes para o sindicato coletar esses índices, ela mostra como calcular, ela mostra o que é considerado nessas estimativas, né? Ou seja, não é feito de qualquer jeito, você tem que considerar alguns itens específicos, e a gente vai mostrar aqui para você. Ele mostra aqui, ó, as tabelas, claro, com os tipos de construção e com os modelos de padrão de acabamento, e é isso aí, basicamente é isso. Basicamente é uma NBR que ela te dá todas as diretrizes para você fazer uma estimativa de custo, tanto do ponto de vista de cálculo, quanto do ponto de vista teórico, para você chegar nos índices, que é o CUB, né? Então ela auxilia tanto o orçamentista que vai estar lá fazendo a estimativa de custo, mas ela também diz como os sindicatos devem fazer o procedimento para extrair esses CUBs, né? O que é que eles devem levar em conta, tá? Beleza. E aí o que acontece? Eu estou com a NBR aqui, eu vou até mostrar para você entender como é que funciona, tá? Eu estou com a NBR aqui, que é a NBR 12.721. Eu vou passar esse NBR, agora eu vou passar um pouco sobre o sumário com você, mas durante aqui a aula a gente vai tocando alguns pontos específicos dela. Beleza? Então a gente já olha o seguinte, ó, é uma norma de avaliação de custo de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios, tá? Então quando a gente dá uma olhada aqui, a gente percebe que ela fala objetivo, referência, identificação das unidades autônomas, critérios, isso aqui é importante, critério para determinação e cálculo da área, né? Porque obviamente, quando eu tenho um custo unitário básico de uma construção, se eu descubro que o custo unitário básico daquela construção que eu vou fazer é R$2.000 por metro quadrado. Então, existem alguns critérios para, na hora de eu pegar a minha área da minha construção e multiplicar por esses 2.000, eu tenho que me atentar a algumas coisas. Por exemplo, não tem sentido eu somar a área do interno da minha casa e somar a minha área de jardim. Por quê? O meu padrão de acabamento dentro da minha casa vai ser diferente do padrão de acabamento fora. Você concorda que o custo para você fazer a construção dentro da casa é muito maior do que fazer a construção do jardim. Então não é justo, não tem sentido eu contabilizar a área do meu jardim. Eu tenho que contabilizar a área do meu jardim minorando. Eu tenho que minorar, tá? Afinal de contas, o padrão de acabamento lá vai ser menor. Então, esse tópico aqui ele fala justamente sobre isso, né? Sobre como é que você faz esse critério de cálculo de áreas, e a gente também vai falar sobre isso quando a gente for fazer o nosso exemplo, tá bom? E aqui ele fala o seguinte, ó, os critérios para a coleta de preço, né? Ele mostra como é feita a coleta de preço, critérios para execução do orçamento, beleza? E aqui ele me mostra também no final alguns quadros mostrando qual o projeto que é utilizado, porque obviamente para você fazer uma estimativa, né, você utiliza um projeto padrão. Então aqui ele mostra também qual é esse projeto padrão que está sendo utilizado, e a gente vai conversar sobre ele também, mostra algumas especificações, justamente para você entender o que é que você está fazendo, tá? Beleza. Dito isso, eu até coloquei aqui, ó, como é que é calculado isso, né? Como é que chega nesse valor desse CUB, né? Quando a gente olha aqui, ó, esse valor aqui, por exemplo, cadê?
esse valor aqui, 1.656, por exemplo. Como é que chega nesse valor, né? Então, para chegar nesse valor, existe uma estrutura para você fazer isso. É justamente o que eu coloquei aqui, ó. Aplica-se os coeficientes constantes dos quadros da NBR 12.721. Os preços unitários dos insumos, material e mão de obra ali relacionado. Ou seja, não é simplesmente eu pegar uma obra e ver quanto aquela obra custou e pegar o valor dela, dividir pela área e pronto, dizer que isso é o cubo daquela obra. Não. Você pode até fazer isso de forma informal, né? Mas se você quiser fazer um trabalho profissional mesmo, você for contratado para fazer um orçamento por estimativa, não é assim que funciona. Então, quando o Sinduscon ele vai lá dar os custos unitários básicos, né? Ele utiliza alguns procedimentos. E que procedimentos são esses, né? É justamente o seguinte, ó. Quando a gente vem aqui na NBR 12.721, existe o quadro que a gente chama, esse quadro aqui, ó, lotes básicos. Você vai entender o que eu estou falando. Lotes básicos. Quando a gente abre esse lote básicos aqui, ó, cadê? Deixa eu procurar por aqui que eu acho melhor. Aqui, ó, lote básico. Você percebe que isso aqui é dessa forma que o sindicato ele calcula o CUB, né? Então você percebe o seguinte, imagine que eu quero calcular o CUB para um projeto padrão residencial baixo, tá? Então eu quero fazer um projeto padrão residencial baixo, beleza? Então, aqui tem todos os materiais que eu vou teoricamente utilizar na execução. E tenho aqui a mão de obra, e tenho aqui algumas despesas administrativas, que tem o engenheiro, e tem o equipamento, que é uma locação de uma betoneira, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo aqui, você percebe que existe um coeficiente, ou seja, ele está me dizendo o seguinte, olha, para eu fazer 1 metro quadrado desse projeto padrão residencial baixo R1, tá? R1, e a gente vai mais na frente falar o que é R1, o que é PP4, o que é R8, cada um desses representa um tipo de construção diferente, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, eu só quero explicar para você agora como é que funciona esse cálculo de CUB, né? Como é que chega nesse custo unitário básico de construção. Então ele fala o seguinte, olha, aqui eu tenho meus lotes básicos, né? E aqui ele fala o seguinte, olha, isso aqui são os materiais que você vai utilizar para fazer a conta do seu custo unitário básico. Imagine que eu quero calcular aqui o padrão baixo R1, ou seja, eu tenho um coeficiente aqui para cada material, ou seja, eu vou utilizar 1,5237 metros quadrados de chapa por metro quadrado de construção. Eu vou utilizar azulejo branco, 1,88 metros quadrados de azulejo branco por metro quadrado de construção. Ou seja, ele me dá, isso aqui é como fosse uma estimativa do quanto de material eu vou gastar por metro quadrado de construção. E aí quando você está de posse disso, quando você tem esses itens, aí sim, aí você vai pegar o preço, o sindicato ele vai reunir, né, vai coletar os preços que estão sendo aplicados no mercado pelas construtoras, tá? Vai encontrar a mediana daquele valor e aí sim ele vai descobrir, vai chegar nesse valor. Então vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se consigo copiar. Deixa eu ver se consigo copiar aqui e jogar lá para o meu Excel para eu te mostrar mais ou menos como é que funciona. Como é que seria essa conta, tá? Essa conta seria mais ou menos assim, ó. Ele pega aqui, tenho aqui todos os meus itens, vou abrir o Excel aqui. Vou dar um exemplo aqui de como chega nesse valor, né? Como é que os sindicatos chegam nesse custo unitário básico, né? Imagine o seguinte, então vou copiar aqui. Então aqui eu estou tudo separado, né? Acho que aqui nem vai dar para fazer direito, porque está tudo separado. Mas tá bom. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Cada item desse aqui tem
um coeficiente. Então imagine que eu fiz a coleta lá com as construtoras e eu vi que a mediana do preço da chapa compensada, a mediana por metro quadrado é R$10, um metro quadrado. Então aí eu vou multiplicar R$10 por esse coeficiente. Tá? Depois, quando chega a do aço, eu descobri que a do aço, o quilo, a mediana do quilo é R$20. Então eu vou multiplicar R$20 por esse coeficiente. Depois eu faço a somatória de todos. Então, quando eu faço a somatória de todos, eu calculo meu custo unitário básico para esse tipo de construção. Ou seja, você percebe que a metodologia de cálculo é a mesma, não muda de mês para mês. A metodologia de cálculo é sempre a mesma, baseado na NBR 12.721. O que vai mudar vai ser o preço dos insumos, porque num mês vai estar um preço, por exemplo, num mês a chapa compensada vai estar um preço, no outro ela vai estar outro preço. O tijolo de 8 furos aqui, ó, tijolo de 8 furos, em um mês vai estar um valor, no outro mês pode estar outro valor diferente. Então, o que muda é o preço dos insumos, entendeu? E claro, além dos materiais, eu também tenho uma parte de mão de obra. Então ele fala o seguinte, olha, por exemplo, para esse padrão, para projeto de padrão residencial baixo, R1, eu vou gastar 27,34 horas de pedreiro por metro quadrado e vou gastar 9,88 horas de servente por metro quadrado. Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Então, essa é a minha metodologia para calcular meu CUB. Então, todo mês eu vou pegar lá a hora, de quanto é que está custando a hora do profissional pedreiro, multiplico por esse coeficiente, descubro quanto é que está a hora do servente, multiplico por esse coeficiente. Quando eu somar, eu vou descobrir o custo unitário básico de mão de obra naquele mês, tá? Então, isso é o mais importante que você entenda. O CUB, a metodologia de cálculo dele não muda, é regido pela NBR 12.721. O que vai mudar vai ser os preços dos insumos que vão ser atualizados mês a mês. Beleza? Então é o mesmo processo. Para R1 eu faço isso. Se eu quisesse descobrir o CUB para o PP4, eu também faria isso. Para o R8 eu também faria isso, tá? Beleza. Isso aí você entendeu. E aí eu coloquei aqui, ó, é o resultado da mediana de cada insumo, ou seja, é o preço, né, do mês daquele insumo, a mediana, representativo coletado junto às construtoras, multiplicado pelo peso que lhe é atribuído de acordo com o padrão calculado, que é justamente esse peso aqui, ó, que é esse coeficiente que eu falei para você. Então, para o R1 vai ser os coeficientes dessa coluna, para o PP4 vai ser os coeficientes dessa coluna, e assim por diante, tá? Beleza. É o que eu queria falar para você agora. Eu queria mostrar para você as classificações que existem, né? Para você entender agora o que é esse R1, o que é esse PP4, o que é esse R8, né? Então eu vou explicar para você como é que funciona aí essas classificações, tá? Deixa eu abrir aqui na norma para você entender. Aqui, ó, pronto, abriu. Então a primeira classificação que a gente tem, para a gente vou até abrir um bloco de notas aqui com você para deixar o negócio bem organizado, né? Para a gente desenvolver o raciocínio junto. Então vamos lá. O que acontece? Ó? A gente tem residência unifamiliar, beleza? E dentro de residência unifamiliar a gente tem R1B, R1N e R1A, tá? Que é justamente a residência unifamiliar, que é a residência para uma pessoa, né? Que é uma casa de padrão baixo, de padrão normal e de padrão alto, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, para você entender, ó. R1B, R1N, R1A. Casa padrão baixo, casa padrão médio e casa padrão, aqui é normal, né? Casa padrão normal e casa padrão alto. Tá? O Wellington, qual é a diferença? Aqui ele fala a diferença. Olha, ele entende que uma casa de padrão baixo é uma residência composta de 2 dormitórios, ou seja, 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma área de tanque. Já uma casa de padrão normal, ela tem 3 quartos, ó, sendo um suíte, ela tem um banheiro social, ela tem sala, tem uma parte de circulação, né? E tem uma área de serviço com banheiro e tem varanda para abrigo de automóvel, ou seja, tem um padrão muito maior. E tem uma residência de alto padrão, tá? Que tem uma residência de 4 quartos, sendo que um suíte, um banheiro, um closet. Então, assim, Wellington, como é que eu enquadro aqui? Eu não sei se minha casa, onde vai colocar. Então, você olha sempre para a parte dos quartos, né? Então, por exemplo, sua casa tem 2 quartos aqui, você vai padrão baixo. Wellington, mas varia. Pode ser que eu tenha uma casa de padrão
2 quartos, mas eu tenho um padrão de acabamento alto dessa casa. Então, assim, claro que isso sempre vai utilizar o bom senso, tá? Dentro dessas especificações aqui, você vai tentar buscar aquele índice que mais chega perto do valor da sua obra, mais chega perto da realidade da sua obra, tá? Nunca vai ser perfeito. Mas eu vou mostrar para você também que tem a parte dos acabamentos. Então, você pode dar uma olhada lá nos acabamentos e ver realmente se está muito longe do que é realmente sua casa ou não, tá? Então, cada residência dessa aqui, ele mostra quais foram os acabamentos que estão sendo considerados, tá? Beleza. Tranquilo. E aqui dentro do residência unifamiliar a gente tem isso. Aí ele também mostra aqui uma área padrão para esse tipo de construção, ó. Geralmente construção desse tipo de 2 quartos tem uma área de 58, quando é 3 quartos vai para uma área de 106 metros quadrados, e quando tem 4 quartos, geralmente é uma casa com 220 metros quadrados. Isso aqui é só para você ter uma noção, tá? Beleza. Aí além dessa parte de residência unifamiliar, a gente tem a residência popular, né? Nessa parte de residência popular, vai ser justamente aquelas casas Minha Vida. Então são aquelas casas bem simples, ó. Que é a residência composta de 2 dormitórios, sala, banheiro e cozinha, tá? Que é justamente, percebe que ele não tem nem padrão de acabamento, esse tipo de classificação, tá? Essa classificação de residência popular, ela não tem acabamento baixo, médio e alto, tá? Já se entende que ela é um acabamento padrão para esse tipo de construção, até para viabilizar a venda, né? Tem como você pegar uma casa de 40 metros quadrados e fazer um alto padrão de acabamento, até porque ninguém vai pagar um valor tão grande para morar numa casa de 40 metros quadrados, né? Então, geralmente são casas populares. Então, justamente aqui é o RP1Q. Então, aqui a gente já viu que tem a residência unifamiliar, a residência popular. E aqui entra a residência multifamiliar, que é o quê? Que é os prédios, né? Os prédios onde moram pessoas, né? Não vai ser um prédio comercial, vai ser um prédio onde realmente tem residências de pessoas. Por isso que a gente chama de prédio residência multifamiliar, que existem muitas famílias lá dentro, tá? E aqui a gente tem as categorias, né? Então a gente fala o seguinte, ó, tem a categoria projeto de interesse social, que é um pavimento térreo e 4 pavimentos tipo, né? E aqui ele fala a descrição dos pavimentos. Tem um prédio popular, né? Que é justamente aqueles prédios Minha Casa Minha Vida. Tem muito aqueles prédios térreo mais 3, né? Que geralmente nem tem elevador, né? Se você perceber aqui, acredito que nem elevador tem também, ó. Pavimento tipo, hall de circulação, escada, 4 apartamentos por andar. Isso aqui é o prédio padrão mesmo que se tem aqui, Minha Casa Minha Vida, tá? Então, aqui um padrão baixo, prédio popular padrão baixo. A gente tem um prédio popular padrão normal. Tem um prédio popular... a gente só tem baixo e padrão normal. A gente não tem de alto padrão. Aí a gente tem... Lembrando que isso aqui são todos com 4 pavimentos tipo. Pilotis e 4 pavimentos tipo. Esse aqui padrão normal. Esse aqui é pavimento térreo e 3 pavimentos tipo, tá? Estou falando aqui só para você conhecer. E aqui a gente tem residência multifamiliar, tal, e aqui tem todas as divisões, né? Beleza? Padrão. Aqui tem a parte de edificação comercial. E aí cada obra que você for fazer, você vai procurar aqui ver qual que se enquadra na sua situação. Beleza? Beleza. Aí além disso, eu queria falar o seguinte para você. Quando a gente chega nesse valor aqui, ó, nesse valor que é dado aqui, ó, cadê? Nesse valor que a gente chega aqui de custo unitário básico. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, padrão baixo R1. Vamos ver o que é o padrão baixo R1. Vamos procurar aqui. R1. Cadê R1? R1. Vai ser uma residência unifamiliar padrão baixo. Ou seja, é uma residência de 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma área para tanque. Uma casa com 60 metros quadrados de tamanho, tá? Então, aqui ele está me dizendo o seguinte, ó. O preço por metro quadrado dessa casa é R$ 1.518,87, né? R$ 1.518,87, tá? Aí, o que é que não entra, né? O que é que não entra nesse valor, que a gente tem que acrescentar por fora, né? O que é que não entra? Eu até marquei aqui para você entender que é muito importante, ó. Quando você vai fazer um orçamento, você tem lá os custos diretos e os custos indiretos, né? Dentro desse custo por metro quadrado vai entrar os custos diretos da minha obra, mas não vai entrar meus custos indiretos, tá? E além dos meus custos indiretos, algumas atividades específicas também não entram. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Até coloquei aqui, tem no próprio documento da Sinduscom, ele fala, olha, na formação desses custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção. Ou seja,
Depois que você descobre lá o preço da sua obra estimativa, utilizando o CUB, você vai ter que acrescentar o valor desses itens porque eles não foram considerados ainda, tá? Que é justamente o que? Fundação, ou seja, os custos com fundação de baldrame, o tipo de fundação que você vai utilizar não é considerado, tá? Aquecedor, bomba, ar-condicionado não é considerado, sistema de ventilação e exaustor, a parte de obras e serviços complementares, urbanização, recreação, piscina, jardim, imposto, taxa, ou seja, nada de custo indireto entra, nenhum custo indireto entra. Não entra a parte de BDI, também não entra nisso. Então, assim, esse custo unitário básico, ele é o custo unitário básico. Beleza, você calculou. Depois desse custo unitário básico, você vai ter que somar com os gastos de fundação, vai ter que somar se os gastos de tiver alguma coisa de ar-condicionado, se tiver piscina, se tiver algum tipo de bomba. Tudo isso não entra, obviamente, nesse custo unitário básico. Custo unitário básico só entra o suficiente para deixar aquela casa pronta, tá? Para construir aquela casa. Não vai entrar as coisas que são a mais, que é justamente isso aqui. No nosso exemplo que a gente vai fazer, eu vou mostrar um exemplo para você entender melhor isso aí, tá? Beleza. Tranquilo. Mostra insumos que são considerados para NBR para cada construção, tá? Beleza. Isso aqui eu mostrei para vocês já na NBR, né? Que cada construção é considerado um certo tipo de insumo, né? Então eu até mostrei, vou mostrar aqui para você de novo aqui, ó. Esses insumos aqui para os projetos padrão de residência alto, né? E aqui a gente tem, vai mudando aí o peso, né? Aqui projeto padrão residencial é tudo tabelado, geralmente é os mesmos insumos, só muda os pesos, tá? Mas quando a gente vai para padrão comercial, a gente já muda um pouco aqui, tá? Então esses são os insumos, beleza? Isso aqui eu já falei com você. Tá, vou falar agora sobre índice CUB. O que é índice CUB, Wellington? O feito eu falei para você, a forma de você calcular o seu CUB não muda. Você segue lá a sua NBR. Mas entre um mês anterior e um mês atual, existe a atualização de preço, né? Você atualiza o preço do material, você possa ser que tenha algum dissídio e você mude o preço da mão de obra. Então, essa variação a gente chama de índice CUB, que é um índice muito interessante porque quando a gente varia, como os insumos já são padronizados, né? Os insumos, a quantidade de insumo para a gente chegar no CUB já está certo. Então, essa variação a gente vê com muita precisão que essa variação ela representa fielmente o quanto os preços de materiais de construção civil subiram, né? Porque, por exemplo, se antes meu CUB estava R$1.000 no mês e no outro mês foi para 1.100, então a gente consegue chegar a uma conclusão bem certeira que, no geral, os preços de materiais da construção civil subiram 10%, ou pelo menos aqueles insumos lá que estão catalogados para fazer a conta do nosso CUB subiram pelo menos 10%, né? Beleza? Então agora eu queria te dar um exemplo para você conseguir entender bem como é que funciona essa história de fazer conta por estimativa, né? Que eu sei que às vezes pode ficar um pouco abstrato, né? É muita teoria. Então eu vou dar um exemplo seguinte. Imagine a seguinte situação, né? Imagine que você vai fazer uma construção. Você vai fazer uma construção de uma casa popular, tá? Uma casa que tem 60 metros quadrados, beleza? Então você coloca aqui, a área da casa igual a 60 metros quadrados. Vai ter quarto, coloca aqui 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma casa padrão, bem Minha Casa Minha Vida, né? E uma área de tanque, né? Então imagine que você quer fazer, imagine que você vai fazer aqui essa construção de uma casa popular e você quer fazer a estimativa, né? Quanto vai custar, né? Quanto vai custar essa casa, né? Então, o que é que você deve fazer? O primeiro passo é você vir aqui na NBR 12.721 e procurar qual é a representação que mais se assemelha com essa casa que você vai querer fazer, né? Então, se a gente olhar aqui nas nossas tabelas aqui, a gente vê o seguinte, ó. Aqui a gente tem residência unifamiliar, tá? Então, a gente pode ficar na dúvida do seguinte, olha, poxa, minha casa vai ter 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma área de tanque, né? Aqui eu estou vendo que aqui tem 2 quartos, tem uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma área de tanque. Beleza, ela pode ser uma residência de padrão baixo, pode sim.
Mas ela também pode ser uma residência de residência popular, né? Ela também pode ser uma residência popular, né? Então, você pode ficar nessa dúvida de ver, por exemplo, se ela vai ser R1B ou se ela vai ser RP1Q, né? Você pode ficar nessa dúvida. Quando você vai olhar aqui no seu Sindicato da Construção Civil, se ela for R1P, vai ser 1518. Se ela for RP1Q, vai ser 1443. Você perceba que a mudança, o valor que muda é muito pouco. Não chega nem a ser R$100, não chega nem a ser R$100 de diferença o metro quadrado, tá? Porque justamente elas se assemelham muito entre si, né? O padrão dessas duas casas. Mas você pode procurar mais aqui e saber o que é considerado de acabamento na construção dessa casa, tá? Então a gente olha aqui, ó, por exemplo, aqui tem o meu enquadramento dos projetos padrões, ou seja, ele me diz o que está sendo considerado de acabamento para a construção daquele modelo daquela casa, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, especificação dos acabamentos no orçamento dos padrões residenciais, tá? Então padrão residencial, que vai ser justamente, seria esse aqui, né? O R1P, né? Que é padrão residencial. Então se a gente for olhar aqui, você olha o que está sendo considerado. Então você olha aqui, ó, tipo de porta, tem o tipo de porta, as esquadrias, a área de cozinha, o que está sendo considerado na área de cozinha, qual a cerâmica está sendo utilizada, tá? Isso tudo aqui para residencial padrão baixo. Se você quiser olhar residencial popular, padrão residencial popular, vai ser esse aqui, ó. Vamos olhar aqui. Cadê? Residência popular, ó. Cadê? Residência popular. Galpão industrial, residência popular. Então aqui ele me mostra aqui, ó, os revestimentos, os acabamentos que está utilizando nessa casa que de padrão residência popular, né? Você percebe aqui, ó. E aí você vê qual é que sua casa se enquadra mais no acabamento que você vai utilizar. Mas como eu falei para você, a diferença é muito pequena de preço, né? A diferença de preço é muito pequena. Aqui a gente está falando de questão de R$ 1.518,87 o metro quadrado. E aqui a gente está falando de R$ 1.443,32 o metro quadrado, tá? Então eu vou pegar aqui o custo daqui do padrão residencial baixo, esse valor aqui, tá? Então, quanto é que vai custar? Vou fazer então R$ 1.518,87, tá? Multiplicado pela área, que é 60, beleza? Quando eu fizer essa conta, quando eu faço a conta aqui, 1.518,87 vezes 60, eu chego no valor de 91.132,20, tá? Isso seria meus custos diretos para fazer minha casa, tá? 20. Aí o que acontece aqui? Dentro desse valor aqui, eu preciso acrescentar custo de fundação, custos de ar-condicionado, se houver, né? No caso não vai ter ar-condicionado, não vou colocar, eu só preciso acrescentar o custo de fundação, e aí sim eu poderia pegar uma estimativa de quanto eu gastei de fundação com alguma obra parecida com essa, tá? Então digamos que eu gastei de fundação, não sei, vamos colocar aqui 5 mil, tá? Um exemplo. 5 mil, tá? Então meu custo total da minha obra seria 96.132,20 centavos, né? Seria o custo total, sendo que isso é o custo, tá? Então falta eu acrescentar o quê? Os custos indiretos, que é o custo do meu canteiro de obras, é o custo do meu encarregado se estiver na obra, o meu custo de estagiário, o meu custo de montar as instalações para o meu canteiro de obras. Então geralmente a gente convenciona, quando a gente vai fazer uma estimativa, a gente convenciona que o custo indireto vai ser 10% em cima do custo direto, tá? Então a gente faria que o custo indireto vai ser igual a esse valor aqui, ó, multiplicado por 1,1, que vai dar... Não, na verdade multiplicado por 0,1, né? Vai ser 10%, que vai dar, no caso, 9.132 vezes 0,1, 9.613. Beleza. Então, no caso, o meu custo total da minha obra, seria
9.613,2 mais 96.132,20. 105.745. Beleza. Tranquilo. E aí, o que é que tá faltando só? Eu colocar o BDI, né? Colocar um BDI. Então, eu vou colocar aqui um BDI de 25%, por exemplo. Então, o valor total da obra vai ser 105, vai ser esse valor aqui. Vai ser esse valor aqui, multiplicado por 1,25, que vai ser meu BDI, tá? Quando eu faço essa conta aqui, dá esse valor aqui. Então você percebe que pela conta que a gente fez, utilizando aqui o nosso custo unitário básico para uma casa de 60 metros quadrados, utilizando um custo indireto de 10% e um BDI, vou até colocar aqui para ficar mais organizado. Custo indireto é igual a 10% do custo direto, BDI igual a 25%, custos com fundação igual a 5.000. Então você percebe que para essa situação específica aqui, que a gente fez numa construção de uma casa popular, o nosso valor, se eu fosse uma construtora, né, se eu fosse dar um valor para essa obra, uma estimativa desse valor, seria na casa aí de R$ 132.181,75, utilizando aí conceitos da NBR 12.721 e utilizando aqui o Sinduscom-PE de fevereiro de 2020. Beleza? Então essa é uma forma profissional de você fazer um orçamento por estimativa, tá? Então vou dar outro exemplo para você. A gente vai fazer agora uma construção de um prédio popular. Prédio popular. Então vou colocar aqui 4 apartamentos por andar. Vou colocar aqui térreo mais 3. Beleza. E vou colocar aqui que a gente vai ter uma área aí de... A gente vai ter uma lâmina. Vamos colocar lá... Vamos colocar 200 metros quadrados de lâmina, né? Uma lâmina de 200 metros quadrados. Então vamos colocar lá uma área privativa, né? A área de construção vai ser igual a 200 metros quadrados, eu tenho 3 pavimentos, depois eu tenho um pavimento coberta, então vamos colocar lá 800 metros quadrados de construção, tá? Área de construção, 800 metros quadrados. Então, a gente para pegar isso aqui, a gente já sabe que é uma construção de um prédio popular, então o que é que a gente vai fazer aqui? Você vem aqui na sua NBR, vai procurar aqui, ó, cadê? Prédio popular. E aí o que acontece? O prédio popular ele pode ter o padrão baixo ou ele pode ter um padrão normal. Qual a diferença? Vamos olhar aqui, ó. O prédio popular padrão baixo, tá? Ele tem um pavimento térreo e 3 pavimentos tipo, né? Que com certeza parece com o que a gente colocou aqui, ó, da gente, ó. Térreo mais 3 pavimento tipo, tá? Beleza. E aqui eu tenho, ele colocou uma área aqui de 991,45 metros quadrados. O da gente aqui com a área de 800 metros quadrados, não tem problema essa diferença de área, tá, pessoal? Isso aqui não importa, isso aqui é uma referência que ele me dá. Mas ele pode também ter... Não, desculpa. Essa aqui é Isso aqui é projeto de interesse social, tá? A gente tá trabalhando aqui. Prédio popular. Beleza. Ele deu uma área aqui de 1.415 metros quadrados. A gente fez 800, não tem problema, isso é só uma referência, tá? E aqui ele fala o seguinte, ó, vai ser um pavimento térreo e 3 pavimentos tipo, tá? E aqui ele fala que vai ser o prédio popular padrão baixo, é um pavimento térreo e 3 pavimentos tipo. Aqui vai ser um pavimento térreo e 4 pavimentos tipo. E aqui vai ser uma garagem, um pilotis e 4 pavimentos tipo. Qual é a diferença, Wellington? A diferença é que esse aqui tem 4 pavimentos, esse aqui tem 3 e esse aqui tem uma garagem. Você vai utilizar aquele que mais se assemelha com a sua obra. Se você perceber, ó, eles são o PIS, PPB e PN, né? Então vamos dar uma olhada aqui. PIS. Ó, vamos olhar aqui. PIS, cadê o PIS? PIS, ó, que é esse valor aqui, ó, 1.000. PPB, cadê PPB?
Ó, 1.338, que vai ser esse PP4, né? Que ele chama... É o PPB, né? Porque é 4... É a mesma coisa desse aqui, tá? É a mesma coisa desse aqui. Pavimento térreo mais 3. Aí ele chama de P4, tá? E o outro... Cadê? E o outro vai ser o PP4 normal, acabamento normal, que é o que tem garagem, né? Então você percebe que o custo metro quadrado dele vai variando para cada um. No nosso caso, como o da gente não vai ter garagem, é um térreo mais 3 pavimento tipo sem garagem, né? Sem garagem. Então o que mais se assemelha para a gente utilizar é esse aqui, ó. Térreo e 3 pavimentos tipo, né? Então é esse aqui, ó. É o PPB, que é o padrão baixo, que vai ser justamente... E aqui ele dá aqui o que vai utilizar, pavimento tipo hall de circulação, escada, 4 apartamentos por andar, com 2 dormitórios, tal. O que mais se assemelha para a gente vai ser esse aqui, tá? Então, o que é que você faz? A gente vem aqui no nosso cube, vê que o custo metro quadrado dele é 1.338,11, tá? Então, a gente coloca aqui que o custo total... Aqui, ó, cadê? Você coloca aqui, ó, 1.000, copiar aqui, vou jogar aqui dentro, multiplicado por 800 metros quadrados, que isso vai dar 1.070.488, tá? Então aqui é uma estimativa, tá? Lembrando que essa estimativa de custo está faltando, falta ainda. Aí eu teria que colocar aqui custos de fundação, tá? Que eu não tenho noção quanto é que é o custo de fundação para uma obra dessa, mas você pode utilizar o custo indireto, sendo 10% do custo direto, e pode utilizar um BDI de 25% também, sem nenhum problema, tá? Então, vamos colocar o custo de fundação, não tenho noção quanto seja, mas aí teria 1.070.000, tá? E aí em cima disso eu teria que colocar os custos de fundação, não tenho a mínima noção. E aí, beleza, aí você somaria agora. Então vamos colocar aqui o custo de fundação, vamos colocar aqui 80.000. 80.000. Então, a gente teria aqui que... Só para copiar isso aqui, para ficar a mesma estrutura bonitinho, né? Só copiar aqui, vou ajustando agora. Então a gente teria que o custo total da gente seria esse valor mais 80.000, que vai dar, somar aqui, vai dar esse valor 1.150.000, tá? Aí depois eu tenho que pegar esse valor, multiplicar aqui por 1,10, que vai ser meu custo indireto, ou seja, a gente combinou, né? 0,1 quer dizer, a gente combinou que o custo indireto vai ser 10% do custo direto, então multiplicado aqui por 0,10, vai dar 115.000, tá? Meu custo total vai ser 115.000 mais esse valor aqui, que vai dar 1.150.488, 1.265.000. Beleza? E em cima disso eu ainda vou colocar meu BDI, né? Então, vou pegar esse valor, multiplicar pelo meu BDI de 1,25. Então vai dar, multiplicado por 1,25, vai custar R$ 1.581.921. Ou seja, se eu quisesse construir aqui uma construção de um prédio popular, 4 apartamentos por andar, térreo mais 3 pavimentos tipo, e a área de construção dele, ou seja, somando ali a área de 2 pavimentos, de 800 metros quadrados, com custo de fundação de 80.000, custo indireto de 10% e BDI de 25%,
eu teria um custo aí estimado de R$ 1.581.921. Utilizando aqui, claro, o CUB do Sinduscom PE de fevereiro de 2020 e utilizando os critérios aí da NBR 12.721. Beleza? Então, com isso, a gente matou aqui os dois exemplos que eu queria mostrar para você. Tanto a construção de um prédio popular, tá bom? Quanto aí a construção de uma casa popular. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma estimativa, tá? Isso é uma estimativa porque, como você viu, varia muito aqui de qual é o tipo de casa padrão que você vai utilizar, né? Vale a pena você utilizar muito bom senso aí na hora de escolher qual é a construção que mais se assemelha ao tipo de construção que você vai realizar. Beleza? Beleza. Eu queria falar com vocês agora, já que a gente matou essa parte de custo unitário básico, né? Eu queria falar para você agora sobre... Nem sei o que é isso aqui que eu coloquei aqui. Beleza. Queria mostrar para você agora alguns exemplos de algum... Nem sempre você vai fazer somente com custo unitário básico, tá, pessoal? Isso aqui é uma característica, assim, é uma forma de estimar orçamento bem da área da construção civil, né? A gente fala de prédio, de casa. Mas quando a gente fala de obras de infraestrutura, não necessariamente você vai utilizar o custo unitário básico por metro quadrado, né? Não vai ser essa a sua referência. E eu coloquei alguns exemplos para você aqui, ó. Você pode utilizar o custo por metro linear de rede de drenagem ou esgoto. Então, quando você vai fazer uma rede de drenagem, uma rede coletora de esgoto, então você pode utilizar um custo por metro, tá? Você pode utilizar custo por hectare de urbanização, ou seja, uma área que você vai urbanizar, que vai ter vários procedimentos lá nessa área. Você poderia fazer um orçamento por custo, uma estimativa por custo de hectare de urbanização, tá? Você pode fazer um custo por megawatt de energia instalada, né? Quando você fala principalmente de usina hidrelétrica. Então, a referência que você pode ter é, pô, essa usina hidrelétrica ela vai instalar quantos megawatts? Então, baseado em megawatts, você vê um preço para bancar essa construção, né? Custo por quilômetro de estrada, isso é muito comum. Você vai construir uma estrada, você geralmente faz orçamento por quilômetro, né? Então, essa estrada é tantos milhões por quilômetro, beleza? Custo do quilômetro de linha de transmissão de alta tensão. Então, você vai fazer um orçamento aí, parte mais de energia de alta tensão, né? Onde vai ter torres e tudo mais. Então, você pode fazer essa conta aí por quilômetro de linha de transmissão. Ou, de forma mais assim simples, né? Você pode simplesmente pegar uma obra que você fez, uma obra que seja muito parecida, e utilizar o custo unitário básico dessa obra, tá? Lembrando, pessoal, que isso que eu estou mostrando para você aqui é a forma técnica de se utilizar o CUB, de se utilizar a NBR 12.721, tá bom? Isso é a forma técnica para você entregar um orçamento com profissionalismo. Mas nada impede, por exemplo, de você ter feito uma obra que você já está acostumado a fazer, você tem seus custos unitários básicos dessa obra, você simplesmente replicar para outra obra parecida que você vai fazer, tá? Nada impede isso não, beleza? A teoria do assunto não é para deixar a gente engessado não, tá? Se você tem referências de uma obra que você fez, usa essas referências. Mas se você não tem, ou se você está sendo contratado para entregar um trabalho mais profissional de orçamento, então você precisa entender como é que funciona essa NBR 12.721 e entender como é que funciona a entrega de um produto de um orçamento profissional, utilizando aí as normas técnicas, que foi o que eu mostrei para você, tá? Beleza. Eu queria trazer para você algumas coisas relacionadas também ao orçamento preliminar, né? A gente falou aqui de estimativa de custo. Eu mostrei como é que você faz uma estimativa de custo utilizando o custo unitário básico de construção, né? A gente falou da NBR 12.721. Eu mostrei dois exemplos na prática com você. Mas existe outra forma de a gente fazer isso que se chama orçamento preliminar. E qual é o objetivo do orçamento preliminar, né? A gente trabalha com uma quantidade maior de indicadores. Então, enquanto no orçamento por estimativa a gente só usa, feito eu falei para você, um parâmetro, seja quilômetro de estrada, seja metro quadrado de construção, no orçamento preliminar a gente vai utilizar mais parâmetros para chegar nesse valor, tá bom? Então, geralmente a gente faz o quê? A gente pode dividir
por etapas da obra, por exemplo, parte de infraestrutura, parte de estrutura, parte de acabamentos, tá? E geralmente um orçamento preliminar é isso, é você fazer um orçamento mais em pacotes de trabalho, sabe? Por assim dizer. Você não vai chegar lá levantar, por exemplo, contrapiso, piso, pintura, não. Você não levanta isso. Você coloca lá parte de alvenaria, quanto é que vai custar? Parte de fundação, quanto é que vai custar? Parte de instalações elétricas e hidráulicas, quanto é que vai custar? Isso que a gente chama de orçamento preliminar. E eu vou mostrar alguns índices aqui na prática para você entender como é que funciona isso. E a gente também vai fazer um exemplo, tá? Para sempre concretizar aí a teoria. Beleza? Então, assim, o orçamento preliminar, ele tem levantamento de quantitativos. Diferente da estimativa de custo, onde a gente somente levanta a área lá da construção, o orçamento preliminar, ele tem levantamento de quantitativos, beleza? Ele também, você faz a pesquisa de preço dos insumos e alguns indicadores legais, eu vou postar para você aqui, que a gente usa quando a gente vai fazer construção de edifícios, tá? A gente tem alguns indicadores para saber, por exemplo, quando você fala de edifício, né, os custos de estrutura, eles têm como você utilizar alguns índices para você saber mais ou menos ali quantos metros cúbicos de concreto você vai utilizar, quantos metros quadrados de forma, quantos quilos de aço você vai utilizar naquele edifício, tá bom? Então eu separei aqui para você alguns exemplos aqui, alguns índices. Ó. Volume de concreto, a gente sabe o seguinte, que uma construção, o concreto da construção, obviamente, vai ser na laje, viga, pilar e nas sapatas, né? Sendo que quando a gente vai fazer esses indicadores aqui, a gente não considera a fundação. Ué, por que você não considera a fundação? Porque assim, apesar de a estrutura, a superestrutura do prédio variar, obviamente cada prédio tem uma superestrutura diferente, né? Mas no geral, quando você pega uma grande quantidade de prédios, você percebe que não existe uma variação muito grande lá de espessura de laje, de dimensão de pilar, não existe uma variação muito grande disso. Mas quando a gente fala de fundação, é difícil estabelecer um padrão para fundação. Até porque fundação depende muito do solo, não depende tanto da construção em si. Ela depende muito das condições geotécnicas, tá bom? Então, assim, acaba que não tem como você fazer um padrão para fundação, porque depende do solo. Então, cada solo vai exigir uma solução diferente naquela situação, beleza? Então, o que acontece? Aqui eu estou falando, aqui tem alguns parâmetros que existem para concreto, para forma e para aço da superestrutura de um edifício. Então, por exemplo, alguns índices que a gente considera quando a gente fala de um prédio de abaixo de 10 pavimentos, a gente considera uma espessura média do pavimento entre 12 e 16 centímetros. Mas presta muita atenção nisso aqui, tá? Essa espessura média que eu estou falando não é a espessura da laje, não é. É o seguinte, quando a gente soma a laje, a viga e o pilar, quando a gente soma a quantidade de concreto deles, é como se equivalesse a uma laje de entre 12 e 16 centímetros. Você consegue me entender? Então, essa é uma estimativa. Então, por exemplo, eu tenho lá um volume de laje, um volume de pilar e um volume de viga. Tá? Eu descobri um volume de concreto. Então, esse volume de concreto, ele equivale a como fosse uma laje de 18 centímetros, tá? Ou de 15 centímetros. Então, essa é a referência que a gente trabalha. Então, por exemplo, aqui um índice que a gente tem abaixo de 10 pavimentos, a gente considera uma espessura média do pavimento ali entre 12 e 16. Tá? Quando a gente fala acima de 10 pavimentos, uma espessura média entre 16 e 20. Lembrando que esses índices aqui não foram apropriados por mim, tá? Isso aqui são índices retirados do livro de Aldo Doria Matos, de como elaborar orçamento de obras, onde ele fornece esse tipo de índice, beleza? Então, claro que você pode ter índice diferente para sua obra, mas esses são índices que já foram assim consagrados e já vêm sendo, já foram utilizados em muitas situações e chegaram a valores muito aproximados da realidade, beleza? Então, são índices assim realmente confiáveis. Então, a gente considera assim. Quando a gente fala de volume de concreto, o volume de concreto, obviamente, do prédio vai ser a área construída multiplicada pela espessura média do pavimento. Então, por exemplo, se eu peguei lá um pavimento eu tenho uma área construída, vamos lá, de 1.000 metros quadrados, e eu vi lá que vai ser abaixo de 10 pavimentos, então eu posso pegar esses 1.000 metros quadrados e multiplicar por entre 0,12 e 0,16, beleza? Que é justamente a espessura média aí do nosso pavimento que a gente tem como referência, tá? Beleza? Lembrando sempre que isso não considera infraestrutura. Fica tranquilo que eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um prédio que a gente vai colocar esses índices de aplicação aqui. Beleza? Beleza.
O parte de peso de armação, a gente encontra peso de armação por metro cúbico de concreto. Aí você fala, pô, Wellington, mas como assim? A armação varia, pô. A armação de pilar é de um jeito, a armação de viga é de outro jeito, a armação de laje é de outro jeito. Como assim você quer encontrar uma padronização? É porque, assim, por mais que exista essa variação de armação, quando você pega uma grande quantidade de prédio, você vai perceber que essa taxa de armação por metro cúbico de concreto, ela não vai variar muito do que eu estou colocando aqui, tá? Ela não vai variar. Então, são valores confiáveis, são valores que dão bons orçamentos preliminares para você, tá? Então, imagine que você não tem um projeto estrutural do seu prédio pronto ainda, você só sabe que seu prédio vai ter tantos pavimentos. A única coisa que você sabe é isso, né? Você sabe lá a área construída do seu prédio e sabe quantos pavimentos ele vai ter. Então, tem como você fazer essa estimativa aí de concreto, aço e forma utilizando esses índices, beleza? Então a gente considera o seguinte, quando a estrutura tem menos de 10 pavimentos, a gente considera lá entre 83 e 88 quilos por metro cúbico de concreto, tá? Quando ela é acima de 10 pavimentos, vai ser entre 88 e 100 quilos por metro cúbico de concreto. Lembrando que, obviamente, o peso da armação vai ser igual ao volume de concreto multiplicado por essa taxa de aço, tá bom? Lembrando também que essa é uma taxa de aço da superestrutura, não está inserindo aí armação de bloco de fundação, armação de estaca, nada disso, tá? Só armação da estrutura, da superestrutura. E assim como a gente tem de concreto e armação, a gente também tem alguns índices de forma, né? Então a gente considera que a área de forma ela vai ser entre 12 e 14 metros quadrados por metro cúbico de concreto, beleza? Ah, ué, mas minha laje é diferente, eu tenho uma laje maior nesse prédio, eu tenho um pilar maior nesse prédio, eu tenho uma viga diferente nesse prédio, beleza. Mas esses são valores que chegam mais perto da realidade, que tendem a se aproximar muito, que já foram consagrados, tá? Então, a área de forma vai ser igual ao volume de concreto vezes essa taxa de forma. Lembrando, pessoal, que eu estou falando para um orçamento preliminar. Em um orçamento analítico, você vai ter que levantar pelo projeto estrutural a área de forma. Você vai levantar pelo projeto estrutural o volume de concreto, tá? Que é o que eu aconselho você fazer, o que é o ideal, você sempre fazer um orçamento analítico. Mas às vezes você não tem tempo e existe uma coisa interessante também, que o orçamento preliminar, ele tem sua importância, tá? Ele acontece, por exemplo, para você viabilizar uma construção. Então, por exemplo, vê mais ou menos aí quanto é que vai custar essa construção. Será que vale a pena fazer? Então, nem sempre o orçamento analítico é a solução, tá? Muitas vezes você só quer saber se vai viabilizar aquela construção. Ou você não tem dados suficientes ainda para fazer um orçamento, beleza? Então, eles caem como uma luva nessa situação. E eu vou dar um exemplo prático para você, eu até separei aqui para você entender. Então aqui eu tenho um prédiozinho, ó. Tem um prédio tem um pilotis, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pavimentos tipo, né? Pilotis, mais 8 pavimentos tipo, mais o pavimento da coberta, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma área construída de 2.400 metros quadrados. Então, se você faz a conta lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, muito provavelmente, eu tenho uma lâmina, né? 2.400 dividido por 9, eu tenho uma lâmina lá de 266 metros quadrados. Ou seja, a lâmina que a gente fala é a área do meu pavimento tipo, né? Então, o que acontece é o seguinte, para a gente fazer uma continha baseada no que a gente trabalhou aqui, né? Então, por exemplo, ó, volume de concreto vai ser a área construída, que vai ser 2.400, multiplicado pela espessura média. Então, a gente sabe o seguinte, ó, quantos pavimentos tem em nossa construção? Pavimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, tem um pavimento térreo, né? Mais 8 pavimentos tipo, mais o pavimento coberta, ou seja, eu tenho 10 pavimentos, né? Então, não confundir pavimento com andar, tá, pessoal? Então, isso aqui é o primeiro pavimento, isso aqui é o primeiro andar, mas é o segundo pavimento, né? Que é o pavimento tipo, né? O primeiro pavimento é o pavimento térreo, beleza? Então, por exemplo, se a gente consegue aqui ter 10 pavimentos, então quando eu vou olhar aqui no meu volume de concreto, né? Volume de concreto, cadê? Abaixo de 10 pavimentos, entre 12 e 16. Então a gente poderia pegar qualquer valor entre 0.12 e 0.16, né?
Nessa conta aqui, ele está utilizando 0,14, que é uma espessura média, né? Ele pegou a média lá entre 0,12 e 0,16. Então, quando ele multiplica lá 2.400 vezes 0,14, ele chega lá a 336 metros cúbicos, tá? Quer dizer que vai ser exato esse valor? Não vai ser exato, mas pode ter certeza que a ordem de grandeza da construção desse prédio de concreto para superestrutura vai variar aí na casa dos 300, tá? Em 300 e 400 metros cúbicos. Quando a gente fala de peso de armação, aí a gente simplesmente vai pegar o valor de concreto que a gente achou, 336, e multiplicar pela taxa de aço, né? Quando a gente vai aqui para a taxa de aço, o que a gente achou aqui, né? Abaixo de 10 pavimentos vai ser entre 83 e 88. Você pode utilizar aqui um valor de 85, que é a média, tá bom? Entre eles, 85 e 86, tá? Vamos ver o que é que foi que ele usou aqui. Ele usou 85, ó, não tem problema. 336 vezes 85 vai dar 28.500 quilos de aço, tá bom? Então 28,6 toneladas. Isso é uma boa estimativa, tá? Muito boa estimativa para você já ter noção aí de quanto é que você vai mais ou menos gastar a parte de estrutura da sua obra, tá? E área de forma, pegar o volume de concreto, 336, e eu posso multiplicar por área de forma, não depende do tamanho do pavimento, né? A área de forma não interessa se vai ter 10, 50 pavimentos, não interessa. Ela vai ser sempre entre 12 e 14 metros, entre 12 e 14 metros quadrados por metro cúbico de concreto, né? Então, nesse caso aqui, a gente pega o volume de concreto, que foi 336, e pegou um valor médio aqui vezes 13 e chegou a 4.368 metros quadrados. Então, assim, a gente conseguiu estimar um valor bem legal, tá? Isso a gente chama de orçamento preliminar, tá bom? Beleza. Existe também você fazer uma estimativa de custos por etapa da obra, existe isso. Existem algumas estimativas de custo para edifícios aí, que são muito utilizadas, tá? Para edifícios, tá? Lembrando que cada obra ela tem sua estimativa de custo diferente. Pode ter obra que eu gaste mais com fundação, enfim. Mas para edifícios, geralmente tem uma tabela aqui que mostra mais ou menos como é que é essa estimativa de custo por cada etapa da obra, beleza? Que é justamente essa estimativa aqui, ó. Geralmente, serviços preliminares, você gasta de 0,2% a 0,3% da obra. Parte de elevador, entre 2,7% a 3,3%. Você percebe que eu tenho um custo alto aqui, ó. Superestrutura, né? De 29,2% a 35,7%, tá? Beleza? Então, você percebe que aí a gente tem uma noção aí de porcentagem. Mas isso aí varia, claro, de obra para obra, tá? Mas é sempre bom você ter noção aqui dessas estimativas aí para a construção de um edifício, beleza? Isso aqui foi um exemplo de um edifício residencial de 2.400 metros quadrados de área construída. Foi justamente esse edifício aqui, tá? Então, isso aqui são as referências desse edifício. Ah, Wellington, mas meu prédio vai ter uma fundação especial, eu vou ter um acabamento altíssimo, é claro que vai variar mais, né? Mas essa aqui é uma boa média de distribuição de preço para cada etapa da obra. Beleza? E é isso aí. E a outra forma de realizar um orçamento é você realmente fazer um orçamento analítico, um orçamento mais detalhado, né? Que é o que você já está acostumado a fazer, que é você levantar a quantidade, você fazer a pesquisa de material dos principais materiais, você fazer a composição de preço dos serviços, tá? Você contabilizar os custos indiretos, né? Você percebe que quando a gente fez estimativa aqui, a gente fez uma previsão de 10% de custo indireto sobre os custos diretos, tá? Mas o ideal mesmo seria a gente ver quanto é que a gente ia gastar para montar nosso canteiro de obras, quanto seria o gasto com o engenheiro, com o estagiário, com o encarregado, né? E é isso aí, pessoal. Então, nessa aula eu quis trazer um pouco mais sobre noção de tipos de orçamento, né? Orçamentos que são aí estimativas, né? A gente falou um pouco sobre a NBR 12.721, falei um pouco sobre CUB, falei alguns índices importantes aí sobre orçamento preliminares, sobre algumas porcentagens relacionadas aí a gastos de cada etapa da obra, né? Então a gente tem aqui a instalação hidráulica entre 10,8% a 12,5%. A parte de revestimento é a parte mais cara da obra, com entre 17,8% a 23,1%, né? Ela só ficou perdendo aqui para a superestrutura do prédio, tá? Então eu falei um pouquinho sobre estimativa de preço, espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você. Sei que o assunto é um pouquinho complicado de entender, que é um assunto que a gente não está acostumado a ver, a gente não vê na faculdade isso, né?
mas é dessa forma que a gente faz orçamentos por estimativas bem feitos, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixa seu curtir aí, se inscreve no canal, vou deixar aqui embaixo meu Instagram e meu Telegram, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, se inscreve, manda uma mensagem para mim no Instagram, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a aula. E lembrando que toda semana aqui eu trago algum conteúdo técnico da engenharia civil que vai te ajudar a você conseguir um estágio em engenharia civil, conseguir boas oportunidades, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.